Vamos falar de saúde? Saúde sempre é importante, a gente orientar aí os ouvintes, as mães, os pais e a todos que acompanham o programa em qualquer idade. Hoje nós vamos chamar a atenção para a questão das crianças. Às vezes, e você que conhece ou já teve algum caso na sua família de uma criança que ela é um pouco desajeitadinha, né? Ou tem um problema para caminhar, né? Às vezes está com o pezinho estranho, ou até para pegar o garfo para comer a sua papinha ali, o jeitinho de pegar é diferente, não é o que a gente é habituado a ver, né? Tem alguma dificuldade motor. E aí as pessoas, nossa, né? Algumas pessoas que precisam de informação e conhecimento dizem, ela é um pouco desengonçada, né? Isso é um pouco desajeitada, né? E ali está cometendo um pecado enorme. Porque essa criança pode ter um problema, Caleb. Exatamente. Muitas pessoas, pelo conhecimento comum, pelo senso comum, não conseguem identificar. E aí existe a necessidade de ir em busca de um especialista, como o Dr. Felipe Zamboni, ortopedista, que vai falar sobre esses problemas de coordenação motora que afetam até 10% das crianças. Doutor, bom dia, prazer recebê-lo aqui na Rádio Menina. Bom dia, Caleb. Bom dia, Adilson. É um prazer estar aqui para esclarecer alguns assuntos aí. Isso acontece, doutora? É muito comum entre as crianças problemas da questão motora? É muito comum, né, Caleb? Porém, nem sempre isso é um problema, eu digo assim, uma doença, um distúrbio. Às vezes faz parte mesmo do aprendizado da criança, então nem tudo deve ser encarado como algum problema que vai afetá-la durante toda a sua vida, mas existe alguma porcentagem das crianças que não consegue, vamos dizer assim, fazer aquela tarefa e não vai conseguir, entendeu? Ela não desenvolve. A maioria passa por aquela etapa e acaba se desenvolvendo e conseguindo fazer aquela tarefa. Então, isso é normal da criança ter uma certa dificuldade no início. Porém, aquela criança que não evolui e na mesma tarefa encontra dificuldade sempre, vai passando a idade e ela não consegue se desenvolver, essa é uma criança que tem que ficar de olho e talvez levar para um médico, um pediatra, um médico da família para fazer uma investigação mais profunda. Quais são as situações mais comuns que o senhor aborda no seu consultório? Na ortopedia, os pais levam bastante crianças para avaliar a questão de algumas anomalias, né? O pezinho que é um pouco torto, o pé que é um pouquinho chato, a perninha que é um pouco angulada. Então são preocupações dos pais em relação à parte física mais da criança. E que também nem sempre são deficiências, às vezes é uma questão genética, a família já tem aquela característica física. E a criança do nascimento até a adolescência muda bastante o corpo em relação às angulações de membros inferiores. Por exemplo, a criança quando nasce com a perna em varo, que a gente chama, que é a perninha estilo garrincha, digamos assim. E a partir do segundo ano, segundo ano que ela começa a caminhar, a perna adquire o formato em V invertido, que é o valgo que a gente fala. E isso normalmente vai até a média de 7 anos. Então isso faz parte do desenvolvimento normal da criança. Nem sempre isso é uma anomalia. Quando isso excede alguns parâmetros e é uma coisa que chama muito atenção, claro, tem que ser avaliado. Mas nem sempre é uma deformidade, uma doença, né? Eu tenho um exemplo pessoal. Eu usei gesso, Adilson, para correção das pernas que eram tortas quando criança e o pé direito. E depois usei por muitos anos aquela botinha pesada, né? Difícil de usar para as crianças. Esses métodos ainda são aplicados, doutor? São menos comuns hoje em dia de serem aplicados. Existe o pé torto congênito, esse sim é um tratamento que é muito consagrado com gesso, que é o gesso de Ponseti que a gente fala. Mas o pé torto congênito é bem evidente, é um pezinho rígido, um pezinho que fica torto para a parte interna e ele não é móvel, então esse pé é visto em recém-nascido praticamente, então esse pé precisa ser corrigido. Mas deformidades que são pé plano, essas coisas assim, que a criança consegue fazer as tarefas do dia a dia, hoje em dia dificilmente são corrigidas com esses gessos. Claro, tem que fazer uma avaliação especializada, existem casos e casos, não são todas as crianças que vão precisar desses tratamentos. A maioria dos casos são solúveis, doutor? Há recuperação? Sim, hoje em dia a ortopedia pediátrica é bem avançada, a gente tem centros muito bons de referência no estado. Em Joinville tem um hospital infantil que tem uma equipe de ortopedia infantil muito boa, aqui na cidade a gente tem bons profissionais.
Então, se conseguir detectar o problema na fase que é tratável, a maioria deles se resolve quase que completamente. Então, quanto tempo é essa fase tratável? Se a partir do momento que o pai ou a mãe começa a detectar algo? Depende da patologia, né? Existem inúmeras patologias que podem atingir crianças, depende especificamente de cada doença. Então, no menor sinal que a criança não desenvolve igual às outras da idade, ou tem uma anomalia muito, muito acentuada, então é importante levar para avaliação de um ortopedista pediátrico, ou um ortopedista que vai saber encaminhar ou direcionar esses tratamentos. E na maioria das vezes não é nada sério, é mais aquelas deformidadezinhas normais da infância, mas claro, é importante a avaliação, não é o pai às vezes, ou a mãe, ou o familiar que vai saber exatamente como lidar com aquela situação, mas a grande maioria são coisas normais do desenvolvimento da criança, que não repercutem na vida dela ou no crescimento. São várias formas de tratamento, acredito. Eu também tenho uma experiência da família, que a criança tem um pezinho um pouquinho aberto, né? E faz natação, faz fisioterapia, faz várias atividades. Agora colocaram a andar de bicicleta, até pela idade, para aprender também, para pegar o ritmo, mas sempre a gente nota uma pequena falha ainda, né? Isso. Algumas crianças com o desenvolvimento, com o crescimento, vão mudar essa postura e vão conseguir viver normalmente. A maioria... Aqui eu falei, a maioria dessas alterações são estéticas, isso genética, que normalmente um pai ou uma mãe já tem essa característica ou teve na infância. E claro, se prejudicar o seu dia a dia ou o crescimento, ou ela não estiver conseguindo executar alguma coisa do dia a dia, aí sim tem que prestar atenção nesse detalhe e levar para um especialista ou para um profissional avaliar. Quando fala em Sistema Único de Saúde, no oferecimento de tratamentos e acessibilidade, né, a esses tratamentos, como que é a realidade da nossa região e do nosso país quando fala-se em ortopedia, doutor Felipe? Olha, no geral, a ortopedia tem eu trabalho no Sistema Único de Saúde, a gente tem uma demanda muito grande, tá? Então a gente consegue atender as filas, a gente sabe que as filas são grandes, mas às vezes tem pacientes que estão ali e que poderiam estar dando vaga para outro, tem mais condições. Às vezes o paciente que está na fila já fez a cirurgia, não tira o nome da fila, acaba tomando o lugar do outro, isso acontece. Mas sim, ainda precisam-se de mais centros de tratamento específicos, de especialidades, para drenar essa demanda. Talvez em cidades de menor porte poderiam se resolver coisas que hoje vêm para grandes centros. Por exemplo, Marieta, que trabalha com alta complexidade, existem cidades de menor porte que poderiam resolver coisas nessas cidades sem precisar esses fluxos de encaminhamento, sabe? Então isso acaba gerando um atraso, porque a gente concentra tudo muito em um lugar só. Talvez existem profissionais hoje que poderiam resolver em cidades de menor porte boa parte dos problemas do ponto de vista ortopédico. Mas claro, a demanda é muito grande e a verba que vem para o município ou para os hospitais nem sempre contempla você atender todo esse volume. Então, essa verba hoje cada dia é mais, vamos dizer assim, mais escassa, né? Então é difícil também para os municípios, é difícil para os hospitais manter esse serviço. A gente sabe que a saúde está ficando cada vez mais cara, as tecnologias mais caras, então o custo sobe, o custo da saúde, e a demanda sobe junto. Então isso é difícil. E a verba, ao mesmo tempo, não sobe. Cada vez existe menos verba para os hospitais e para os municípios. Então é difícil a situação dos municípios e dos hospitais também para atender toda essa demanda sem um apoio que vem lá de cima, né? Ortopedista, Dr. Felipe Zamboni, hoje no Bote a Boca no Trombone. Muito obrigado por sua presença aqui, pelos esclarecimentos. Obrigado vocês, estamos à disposição se precisarem algum dia. E é sempre bom esclarecer a população alguns assuntos que às vezes ficam na dúvida aí do seu dia a dia.